A área da medicina é estritamente necessária e importante para todos nós. Recém-formado pela Universidade de Caxias do Sul e com um potencial destacado, Eduardo Barpe retorna a Erechim com seu diploma de medicina. Depois de 4 anos de muito estudo, pesquisa e participação em congressos e preparação para ser um médico diferenciado. Nós conversamos com o jovem e promissor médico essa semana. Acompanhe. Ele é de Erechim e neto de uma das pessoas mais conhecidas aqui na nossa cidade. Seu Barpe, como todo mundo conhece, o professor de francês, o advogado, é uma referência quando a gente fala em educação, gentileza, cavalheirismo. E o Eduardo não é muito diferente. Agora, doutor Eduardo para Erechim. Aquele menino que todos nós vimos crescer, vimos estudar em escolas aqui de Erechim e acompanhamos uma parte da sua vida, agora é médico. E a gente recebe hoje ele aqui com muita alegria, acompanhamos o ato de colação de grau, uma cerimônia lindíssima, apesar do distanciamento, com bastante emoção, né, Eduardo? Com certeza. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre várias coisas ali do meio acadêmico, digamos assim, da vida de pós-formado. Eduardo, a faculdade de medicina eu acho que é uma das faculdades mais complexas, porque você o tempo todo trabalha com vidas. Por mais que os laboratórios tenham toda uma estrutura, mas com vidas. Existe sentimento cada vez que você pega um bisturi, uma agulha, ou que você estuda um academicismo, tudo ali tem vida. Como foi se inserir nesse meio? Era um sonho desde criança ou despertou no decorrer da sua formação? Com certeza. Eu acredito que para mim foi um sonho que despertou quando eu era bem mais novo, quando eu tinha ao redor de 10, 11 anos de idade, que eu comecei a me interessar muito pela área da ciência, digamos assim, pela área da anatomia, por esse lado mais científico mesmo, né? Mas também sempre gostei muito de lidar com pessoas. Sempre gostei muito de trabalhar em equipe, sempre gostei muito de olhar no olho da pessoa e ajudar ela, digamos assim, né? E acredito que isso é algo que permeia todo mundo que escolhe a área da saúde, a pessoa, o ser humano, enfim, né? Acredito que lidar com o ser humano, cuidar de vidas, salvar vidas, isso permeia quem escolhe, seja medicina, seja farmácia, seja enfermagem, qualquer uma dessas áreas da vida, digamos assim. A medicina, ela se tornou fundamental para todos nós já há muito tempo, mas em 2020 a gente nunca falou e nunca precisou tanto de toda a equipe médica como estamos precisando no atual momento. Até então, se estudava também de uma forma. Não se pensava numa pandemia global que iria mudar a forma de atender, a forma de se relacionar com o paciente, de compreender o paciente. Foi uma mudança muito grande nesse ano? Foi uma mudança drástica, digamos assim. Era algo que a gente não esperava, né? Até metade de 2019, digamos assim, tudo ocorria normalmente, tudo rolava normalmente. E aí chegou essa pandemia ali no final do ano de 2019, que se alastrou, na verdade, para o mundo inteiro a partir de 2020, né? E mudou toda a nossa perspectiva de como a gente deve viver, como a gente deve se relacionar com as pessoas. E toda essa questão de distanciamento social também e de isolamento social mudou também a forma como a gente esperava que as coisas funcionassem durante o ano, digamos assim. Por exemplo, eu me formei agora, em dezembro, né? Agora é dia 11 de dezembro, e foi de uma forma, digamos assim, totalmente diferente do que eu esperava, né? Formatura em gabinete. Claro que dentro do que a gente podia esperar, dentro de uma pandemia, foi bom, foi o melhor que a gente pôde fazer, digamos assim. Mas, creio que muitas pessoas tiveram que se limitar em muitas coisas, né? Nesse ano. É verdade. E o Eduardo, será um médico de consultório, um médico de plantão? Será um médico que terá uma especialidade mais complexa, de repente? A princípio, na vida de pós-formado, né, para quem não entra na residência médica logo após a faculdade, porque eu não tentei prova esse ano para residência médica. Certo. Eu pretendo trabalhar por um tempo, né, desenvolver a minha confiança, a minha experiência, digamos assim, para depois me jogar, digamos assim, na residência médica. E, a princípio, né, essa vida de pós-formado, para quem não entra na residência médica, ela envolve UBS, envolve atendimento primário, saúde, envolve postinho, envolve, de certa forma, emergência e plantão. Aos poucos, né, com o devido cuidado, com a devida experiência, o devido estudo, a gente vai migrando para essas áreas, digamos assim.
Mas o meu sonho, né, o que eu quero mesmo é que após esse período de trabalho eu entre sim numa residência médica, pretendo fazer cirurgia, né? A minha área final, digamos assim, não está bem definida, gosto muito de cirurgia plástica, porém não é certo que eu vá exercer a área da cirurgia plástica, porém eu quero seguir o caminho da cirurgia. Ok. Erechim tem um curso de medicina, um curso muito bem conceituado. A nossa URI está aí preparando muitos alunos e a gente acompanha todo o trabalho que é desenvolvido. Mas é sempre bom ouvir alguém que acabou de sair da faculdade falando justamente para esses acadêmicos. Qual é a mensagem que você tem para esses que vão entrar ano que vem numa faculdade de medicina, para os que estão cursando e de repente se vendo diante de diversos desafios, porque já estão indo para as UBS, já estão vendo o ritmo de um pronto-socorro, já estão acompanhando? Porque deve dar uma balançada na cabeça, né? Com certeza, é uma mudança muito grande de vida, né? A gente está ali estudando, digamos assim, conteúdos de ensino médio, conteúdos de cursinho, e entra numa faculdade em que já começa a conversar com o paciente, já tem que envolve vidas, então é uma responsabilidade muito grande. E a minha principal mensagem que eu deixaria, digamos assim, para o acadêmico, é que em meio à pandemia, em meio a grandes cargas e horários de estudo, cargas de trabalho, digamos assim, a gente tem que cuidar e muito da nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela vem à frente de qualquer coisa, à frente de qualquer estudo, à frente de qualquer experiência, à frente de qualquer desenvolvimento de artigo científico, digamos assim. A gente tem que cuidar da gente também, senão a gente não consegue cuidar de quem está na nossa frente, do próximo, né? E 2021 será um ano de um desafio muito grande, porque as equipes de trabalho de hospitais, todas estão exaustas. E você vai entrar fresquinho, digamos assim, com essas pessoas que já estão um pouco sofridas por causa da pandemia. Será duas realidades. Tu estás preparado para viver esse cenário, se inserir nesse meio que está tão exausto? Creio que sim, é uma experiência nova, é algo que até então eu não tive que passar por, né, digamos assim, caminhar com as próprias pernas, não ter um preceptor ao meu lado, né, certo. Mas toda experiência nova, ela traz novos conhecimentos, novas habilidades que a gente deva adquirir e que a gente também já desenvolveu ao longo da faculdade, né. Então eu creio que se inserir nesse novo meio, até pelo fato de eu ter passado esse ano da pandemia e já ter tido bastante contato com muitas coisas, inclusive a telemedicina, foi benéfico para conseguir, da melhor forma, né, entrar agora no mercado de trabalho. Apoio da família nesse período todo? Sempre. O apoio da família é muito importante. Eu só tenho a agradecer, né, aos meus pais e minha família inteira. Sempre tive o apoio devido e creio que é dessa forma que a gente deva caminhar, sempre de mãos dadas, sempre um apoiando o outro. É a melhor forma de seguir em frente, digamos assim, né? Olho no olho do médico com o paciente, porque muitas vezes o médico também é um terapeuta, é um psicólogo. Com certeza. A gente aprende na faculdade que quando a gente lida com o paciente, principalmente agora no século XXI, que as coisas estão mudando muito e mudaram muito, é que a gente tem que enxergar o paciente como um meio biopsico socioespiritual. Ou seja, a gente tem que cuidar tanto da parte biológica, da parte da saúde química, da parte da saúde física, da parte social. A gente tem que saber onde é que o paciente está inserido dentro da comunidade dele, saber quais são as suas relações, né? Isso também importa muito dentro do tratamento, saber qual a melhor forma de tratar o paciente e sempre discutir com ele, deixar com que ele exerça a sua autonomia, digamos assim. A parte psicológica, que eu já comentei antes também, muito importante, né? O século XX, século XXI começou a acelerar muito novas doenças psiquiátricas, digamos assim, e elas começaram a crescer muito. Então, a parte psicológica nunca pode ser deixada de lado, a gente tem que sempre dar todo o apoio para o paciente, né? E a parte espiritual também não deixa de ser menos importante em meio a tudo isso. É verdade. Eduardo, a gente espera que você venha trabalhar em Erechim. Erechim está precisando de médicos, a gente tem um quadro clínico de médicos aqui em Erechim excelente, todos os nossos parceiros, nossos amigos, mas a gente também gostaria de ter o Eduardo em Erechim. Será que isso será possível? Creio que sim. Agora, na vida de pós-formado, vou procurar empregos, vou procurar oportunidade onde elas surgirem, mas a minha ideia principal é ficar ou em Erechim ou aqui ao redor desta região, digamos assim. E onde surgir a oportunidade, onde for uma boa experiência,
Tá valendo. Parabéns pela tua formatura, parabéns por se dedicar. Muito obrigado. 4 anos e agora a gente sabe que tem uma caminhada longa também de muito estudo, muito conhecimento, muito congresso, enfim, aquela vida louca de médico, mas eu tenho certeza que tu serás um profissional diferenciado pela educação que tu teve, que o Paulo e a Grazi te deram, pela estrutura familiar e o respeito que você tem com todas as pessoas que você conhece e as que você nem conhece. Então você sempre foi muito amável e eu tenho certeza que você será um médico abençoado. Sandra, muito obrigado, né? Eu creio que isso é uma coisa que vem desde muito tempo, desde casa, né? Desde os ensinamentos, desde criança, digamos assim. E a gente não atua quando a gente está, digamos, dentro de um consultório, né? A gente tem que ser quem a gente realmente é. A gente tem que mostrar para o paciente a confiança que ele precisa e essa habilidade, o trato, a relação médico-paciente, inclusive uma área que eu desenvolvi muito dentro da minha vida acadêmica, fui monitor por 1 ano de relação médico-paciente. É uma área que a gente não muda só por estar dentro de um consultório. É uma coisa que vem da gente desde sempre, digamos assim. É a essência, né? Com certeza. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Sandra.